sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Guimarães, Ivan Bonilha, Durval Amaral, dos auditores Sérgio Valadares, Ives Linhares, Tiago Barbosa e Cláudio Canha, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Michael Richard Reiner, declara aberta a sessão ordinária número 25 desse pleno. Está convocado o auditor Ives Linhares para a composição do quórum. Também o auditor Tiago Barbosa. Presente ainda na sessão o Procurador do Estado, Dr. Moisés de Andrade. Coloco a ata da sessão ordinária de número 24, do dia 17, passado para discussão e homologação. Está em discussão. Aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, eu queria comunicar a devolução do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, do protocolo 39.1295/14, e também ao conselheiro Durval Amaral, dos protocolos 81.1769/13 e 82.6522/13. Obrigado. Conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em pauta do protocolo 559.129/2014, é um processo de togado. Auditor Ivan Bonilha. Ivan Bonilha, não. Ives Linhares. Senhor presidente, para comunicar a devolução da representação 47835712 ao conselheiro Ivan Bonilha e do recurso de revista 66470712 ao conselheiro substituto Tiago Barbosa. Conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, para devolver ao conselheiro Durval Amaral, protocolo 705.458/13, município de Missal, e ao destacado corregedor Ivan Bonilha, 843.109/13, Câmara Municipal de Pérola. Conselheiro Durval Amaral. Comunicar, senhor presidente, e solicitar a devolução do processo número 55.257609 ao conselheiro Nestor Batista. Vou relatar o processo de minha pauta, o 47.410714, que trata de um termo de convênio desse tribunal com o Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas, para permitir o desconto em folha da mensalidade dos servidores filiados ao sindicato. Está em discussão. Votação. Aprovado. Com a palavra, o conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, especial conselheiro Durval Amaral, receba nossos sentimentos pelo triste momento que Vossa Excelência viveu nos últimos 2 dias e continua com certeza, cheio de saudade, mas terá grandes lembranças no futuro de quem foi e será para sempre muito importante na vida de Vossa Excelência. E minha admiração, porque Vossa Excelência está aqui no trabalho, o que é raro quando temos um momento triste como a perda da mãe. Rezarei pela família, com certeza. Senhor presidente, eu tenho na pauta protocolo 452.940/14, município de Ponta Grossa. Trata-se de relatório de auditoria, com base no regimento interno. Diretoria de Auditorias realizou o trabalho no programa de melhoramento da infraestrutura urbana Procidades, no município de Ponta Grossa, recursos financiados parcialmente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e contrapartida do município.
A inspeção resultou em relatório de auditoria, que não encontrou irregularidades, mas apontou algumas fragilidades e expediu recomendações. O Ministério Público é pela aprovação do relatório, também com as recomendações. Faço uma breve fundamentação, evidentemente com base no relatório apresentado, terminando pela aprovação do relatório de auditoria e as recomendações propostas. Está em discussão, votação, aprovado. Agradeço a Vossa Excelência, a pauta está atendida. Com a palavra, o conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desse plenário, iniciou a pauta pelo processo que inclui em pauta 559-129-2014, é um processo de pedido de licença especial formulado pelo procurador Eliseu de Moraes Correia, na qual a Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público manifestam pelo deferimento com base no artigo 137 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná, relativo ao 4º quinquênio de função pública a ser usufruído a partir de 27 de junho de 2014. É o relatório com a proposta de voto pelo deferimento, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Tenho, na sequência, recurso de revista 502-554-04, município de Xambrê, interessado Milton Adriano de Oliveira. É um recurso de revista, senhor presidente, interposto contra a resolução 7274-2004, onde um processo foi perdido, foi extraviado nesta corte e foi determinado a restauração dos autos. Na realidade, apenas conseguiram serem recuperados, até em função do processo de digitalização, algumas instruções da DCM, a inicial e a conclusiva, o parecer ministerial. E a conclusão originária era pela irregularidade das contas. Agora nós estamos na seguinte situação: não temos como restaurar o processo, não temos nenhuma outra informação, a não ser esta, e temos duas posições lançadas no processo. A primeira, da Diretoria de Contas Municipais, que sustenta que sejam as contas trancadas por serem iliquidáveis, na medida em que não existe nenhuma documentação, e a posição do Ministério Público, que sustenta que seja mantida a irregularidade das contas. Ora, eu não posso atribuir, pelo menos na minha avaliação, senhor presidente, que a responsabilidade seja do interessado, que manejou um recurso de revista e não tenha hoje a oportunidade de ter as suas razões recursais avaliadas por falta de peças instrutivas. Então, a minha proposta acompanha a Diretoria de Contas Municipais, senhor presidente, pelo trancamento das contas, mas determinando a instalação de sindicância de acordo com a previsão do artigo 397 do Regimento, a cargo da douta Corregedoria Geral desse Tribunal. Está em discussão, votação, aprovado. Tem um recurso de revista 570-523-2010, Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá. É um recurso de revista manejado pelo Ministério Público de Contas em relação ao acordo da primeira Câmara, que julgou regular as contratações legais, sujeitas a registro. O fundamento recursal se baseia numa aparente morosidade entre a autorização do decreto estadual de 2005 e a contratação de 2008. É teste seletivo, trabalho temporário. Todavia, nas razões recursais foram anexados a autorização, porque existe o decreto, mas a autorização efetiva dada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia e do Governo do Estado ocorreu em 2008. Tanto que o próprio Ministério Público de Contas reconhece, em grau do recurso, essa comprovação e sustenta o improvimento, o conhecimento e improvimento. E essa é a proposta de voto, senhor presidente, conforme a Diretoria de Controle de Dados Pessoal e o próprio Ministério Público, pelo conhecimento e improvimento recursal. Está em discussão, votação, aprovado. Na sequência, o outro recurso de revista 367-790-2013, município de Santa Mônica, recorrente Antônio Carlos Mileski. Esse é um processo que eu já relatei, é uma denúncia formulada contra a confecção de carnês de IPTU com fotos de uma solenidade com o prefeito, pinturas de veículos e pinturas do estádio municipal,
que foram pintados de vermelho, né? Uma alusão, em princípio, pela preferência ao Partido dos Trabalhadores da cor vermelha. Analisando o processo, senhor presidente, entendi que deve ser dado provimento parcial. Eu já relatei esse processo, mas vou fazer um breve resumo já do voto, não do relatório. Qualquer dúvida, se houver discussão, eu apresento os dados do processo. O afastamento da multa, que eu já sustentei no voto, se dá em função de ter sido demonstrado o processo de dispensa de licitação para a confecção dos carnês. Mantenho, no propósito de voto, a condenação do IPTU, na proporção fixada, em função da estampa, embora não tenha uma nítida promoção pessoal, mas há uma pessoalidade ali de várias autoridades. Em relação à alegação dos veículos, de que foram vermelhos, né, o recurso se baseia vários processos, carros da frota, caminhões, etc., que teriam cores diferenciadas. E faz anexar, inclusive, uma declaração, uma foto do veículo, né, dizendo que ele já tinha sido comprado na cor vermelha. Só que, buscando a informação junto ao Departamento de Trânsito do Estado, verificamos que ela foi comprada na cor branca e não na cor vermelha. E foi efetivamente pintada em vermelho, sem nenhuma razoabilidade, nenhuma proporcionalidade. Por isso que mantenho, na proposta de voto, a condenação. Afasto a condenação da pintura do estádio, até porque acho, entendo razoável que, tendo no município a terra roxa ou a terra vermelha, né, ou barro, seria até justificaria a pintura do estádio numa cor avermelhada. Até porque não existe nenhuma... Existem outros partidos que também têm a cor vermelha, né? Agora, do caminhão não tem como sustentar, porque foi comprado em branco e sem nenhuma justificativa. Até porque as razões recursais induzem que o carro teria sido comprado vermelho, só que ele foi pintado, o ônibus. Então, eu conheço do recurso, do provimento parcial, para afastar da condenação a multa, porque o processo foi informado, inclusive no número de licitações, e a pintura do estádio. Mantenho do carnê e a pintura do caminhão. Não, do carnê eu estou mantendo, porque inclusive é só da multa por não ter o processo de dispensa, mas o voto de Vossa Excelência, que é pela condenação do valor gasto para a confecção do carnê, isso eu estou mantendo. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tem outro recurso de... Senhor presidente, tenho... Pela ordem. São duas propostas de voto. Não, você fez o proposta diferenciada? Reabro a discussão do processo. Eu fui relator. Não. Esse é um concurso de revista contra uma decisão de Vossa Excelência como corregedor. Isso. Não, senhor presidente, eu gostaria de discutir. Pois não. Até porque é um recurso de revista de uma decisão que inicialmente foi tomada por mim como corregedor, e essa decisão é de 2 de maio de 2013, presidente. E eu só incorporei essa proposta na decisão da denúncia por sugestão de Vossa Excelência naquela época. Sim, e eu estou mantendo essa proposta. Então, eu só estou afastando a multa porque o processo de dispensa de licitação foi comprovado. É que eu tenho a anotação aqui feita cuidadosamente pela assessoria, e as multas que foram colocadas foram por indicação de Vossa Excelência, na sessão do dia 2 de maio de 2013. Não, isso não há problema nenhum também, até porque, evidentemente, você pode votar e um ano depois refletir melhor e ponderar melhor sobre a sua decisão e refluir. Até por isso que os recursos voltam a tramitar e voltam a contar com a participação daquele que foi relator no primeiro momento. Mas, tudo bem, Vossa Excelência votou assim, eu também aqui pontualmente não vou fazer disso um ponto de divergência. Então, encerrar. Se o pessoal para... Sim? Na verdade, as multas eu estou mantendo, apenas uma eu estou afastando, que é pela não realização do processo de dispensa, que foi comprovado que foi feito. Mas estou mantendo a multa pela pintura, etc. É o que eu falei, Vossa Excelência votou junto com isso em maio de 2013, talvez esteja revendo, e tanto é assim
que acho plausível, que estou acompanhando Vossa Excelência agora. Em votação, aprovado. Senhor presidente, eu tenho outro recurso de revista, 596-268-2013, é município de Siqueira Campos, interessado Luiz Antônio Lia Choque. É um recurso contra acordo de parecer prévio da primeira Câmara, que decidiu pela irregularidade das contas. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam pela manutenção da decisão, o seu conhecimento e, portanto, improvimento, tanto das irregularidades como das ressalvas. Faço uma análise no voto das ponderações apontadas pela Diretoria de Contas Municipais e encampadas pelo Ministério Público de Contas, no sentido que as inconsistências bancárias, embora de valor supostamente significantes, não teriam as suas correlações, os demonstrativos apresentados. Também omissões de conta corrente, o simples pedido de encerramento das contas junto à instituição financeira, sem acompanhamento da evolução dos saldos, também não se mostra procedente para análise daquela movimentação financeira. Também as baixas em dívidas do passivo financeiro, embora parcialmente atingido, a questão da retenção dos valores do INSS dos servidores também não foram demonstrados nem inscritos em dívida fundada e nem demonstrado parcelamento ou pagamento. Há também várias despesas sem licitação e sem indicação do processo, também não foram comprovadas no recurso. E as multas, multa por atraso na entrega, não são dos modos, e sim da prestação de contas, que não foi também comprovada. Então, a proposta é pelo conhecimento e, conforme pareceres, pelo improvimento. Em discussão, votação, aprovado. Tem outro recurso de vista, 362.732/2014, Companhia de Desenvolvimento e Fazenda Rio Grande, interessado Eloy Kuhn e Gastão Fabiano Gonchorovski. Isso é um recurso de revista contra decisão proferida em tomada de contas, instaurada em função de não apresentada nenhuma prestação de contas daquele exercício. É um acordo da primeira Câmara, até já não são vários processos dessa mesma companhia, onde não apresentaram nenhuma prestação de contas durante vários anos. E no recurso, apenas alguns documentos, consideração, foram encaminhados, e não todos, tanto que a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público atestam que é impossível, inclusive, a análise de mérito das contas com os documentos apresentados. Por isso que conheço do recurso, mas, conforme a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, diante da falta de documentos mínimos previstos nas nossas instruções normativas, a 03/2007, propõe o seu improvimento. Em discussão, votação, aprovado. Na sequência, 439.247/2014, também é um recurso de revista, interposto pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina. Isso também é um caso já conhecido nas câmaras e também no Pleno, que trata-se da questão das médias dos cálculos de provento, com as médias de contribuições em comparação com o limitador da última remuneração. Esse Pleno, acatando um recurso ministerial, já estabeleceu o precedente, acompanhando a posição do Ministério Público, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pelo provimento, conhecimento e provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Tem um recurso de revisão, que me foi devolvido hoje pelo conselheiro Ivan Bonilha, 391.295/2014, interposto pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Eu já relatei esse processo também, o conselheiro Ivan solicitou vistas, na qual eu conheci do recurso e dele provimento para serem julgados regulares com ressalva. Nós temos aqui um caso do cálculo do IBGE feito em 2009, que dava uma estimativa, e em 2010, no censo, apurou um outro valor que possibilitaria dentro dos limites. Entendi razoável a argumentação, tendo em vista que na elaboração do orçamento, efetivamente, existia uma estimativa, foi feito o cálculo, para a elaboração do orçamento, mas a execução do orçamento ela é dinâmica, e nessa execução se demonstrou, pelo censo, a redução da população prevista, portanto, dentro do limite de 6%. Por isso que, conhecido o recurso,
E no meu voto, dei o provimento parcial. Em discussão. Votação. Aprovado. Tem outro recurso de revisão, 405.202/2014, interposto pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, Jairo Queiroz Pacheco e Lígia Lúmina Pupato. Esse é um recurso de revisão, que eu também já tinha feito um breve relato. Esse processo, senhor presidente, ele foi interposto contra a decisão que deu provimento à tomada de conta extraordinária. Foi interposto o recurso de revista e o acórdão 2388/2014 desse Tribunal Pleno deu pelo seu provimento parcial, para excluir apenas uma irregularidade. No propósito de voto, conselheiro Nestor, eu não conheço do recurso de revisão, na medida em que não existe nenhum fundamento e capitulação no artigo da nossa lei orgânica que permita esse recurso revisional, já que foi objeto de uma decisão e depois do recurso de revista, e nenhuma das hipóteses de violação à lei, divergência jurisprudencial, foi demonstrado na petição recursal. Então, a proposta é pelo não conhecimento, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho prestação de contas anual 253.429/2014, exercício de 2013, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, 1º de fevereiro a 24 de setembro, e 25 de setembro a 2 de outubro, e 3 de outubro a 31 de dezembro, são desembargadores presidentes diferentes de várias gestões. Diretoria de Contas Estadual e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho prestação de contas 277.654/2014, Fundo de Equipamento Agropecuário, interessado Norberto Anacato Ortigara, exercício financeiro 2013, Diretoria de Contas Estaduais e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho mais duas prestações de contas anuais, o 366.622/2014, Costa Oeste Transmissora de Energia, interessado Afonso Schmidt, exercício 2013, e também o 380.137/2014, Copel Geração e Transmissão S.A., interessado Jaime de Oliveira Cunha e Sérgio Luiz Lamy, também exercício 2013, em ambas, Diretoria de Contas Estadual e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Estão em discussão os processos. Votação. Aprovados. Senhor, por último, eu tenho um processo que eu tenho que relatar, que é o 677.756/2013, interessado André Marício Teixeira da Silva. É um processo que eu já relatei, nos casos de progressão e reenquadramento. Pela ordem. Nesse processo eu vou pedir vista, nobre conselheiro Fernando, se houver possibilidade. Vista concedida a Vossa Excelência. Senhor presidente, acredito que esgotei a minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e do outro pleno. A presidência agradece Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão de pleno, de início faço a comunicação de arquivamento da corregedoria, atendendo ao disposto no 436, parágrafo único, inciso 4º do regimento. O processo é uma denúncia, o protocolo é o 5313/95/14, município de Carambeí, interessado Cleonice da Costa Leite Pereira. O despacho é 1132/2014. E com fundamento no 436, parágrafo único, inciso 1º do regimento, comunico a esse tribunal pleno que o mandado de segurança impetrado por Medicol Sul Serviços Médicos Limitadas perante o Tribunal de Justiça contra ato do presidente desta Corte, materializado no acordo 1114/14 do Tribunal Pleno, voto de relatoria deste corregedor geral, foi homologado o pedido de desistência formulado pela impetrante e o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 267, inciso 8º do
Código de Processo Civil. Destaco que neste processo judicial havia sido deferida liminar para, entre aspas, garantir a participação da impetrante no chamamento para cotação de preço para a contratação emergencial de serviços médicos, processo administrativo 4409/2014, a ser realizado pelo município de Araucária em 23 de abril de 2014. Fecha aspas. É a comunicação, senhor presidente. Passo ao relato dos processos da pauta da Corregedoria, que tem como primeiro o protocolo 537622/06, que é uma denúncia já distante no tempo, que foi oferecida por um vereador em virtude de supostas irregularidades em procedimentos licitatórios realizados no município de Marechal Cândido Rondon, de responsabilidade de Edson Vassen, que era então prefeito do município. Na inicial, aponta que dois convites, teria havido a associação de empresas convidadas a fim de frustrar a competição da licitação. Diante disso, o acórdão do Pleno em 2009, 482, determinou a realização de inspeção in loco da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon para apurar a existência dos fatos. Realizada a inspeção, a equipe técnica constatou, através de relatório de inspeção, de auditoria, que em um dos convites, convite 032, 2006, a mesma pessoa requereu as certidões negativas de tributos municipais de duas empresas participantes. Sob aspecto formal, não foram constatadas irregularidades no procedimento. Que as empresas Universo Comércio de Computadores e Ultra Informática Limitada, participantes de outro convite, o 036, situam-se no mesmo endereço, mas apenas em salas diferentes. Sob aspecto formal, também não foi constatada irregularidade no procedimento. E também que os senhores Luciano Cremonese e Darcy Luiz Miller são sócios das empresas de informática Universo e Ultra Informática, que participaram do convite 036, sendo que a segunda sagrou-se vencedora do certame. No entanto, a equipe técnica constatou que, embora evidenciada a irregularidade, não se pode afirmar que tenha havido prejuízo ao erário, pois dos preços ofertados pelos participantes na licitação, foi contratado efetivamente o menor. Ainda neste ponto, a equipe de inspeção sugeriu aos membros da comissão de licitação do município que observassem previamente todos os dados cadastrais dos participantes e todas as informações necessárias para o bom seguimento do certame, bem como recomendou o envolvimento e a participação do setor do controle interno nos processos licitatórios, a fim de dar maior transparência e auxiliar na fiscalização interna. Os implicados se defenderam e sustentaram, as autoridades públicas, no caso, o presidente da comissão de licitação e o prefeito, sustentaram que a comissão de licitação não tinha como detectar o suposto conluio no procedimento, tanto porque o ingresso dos proprietários das empresas Universo Computadores não foi declarado ou até foi ocultado na disputa. O senhor Gilmar Bender, que foi quem requereu em nome dos participantes da licitação as certidões negativas, alegou que não houve irregularidade no processo, o objeto foi integralmente cumprido e não houve prejuízo ao erário. Por fim, foi aduzido que as duas empresas citadas, a Universo e a Ultra Informática, não apresentaram qualquer identidade, que à época do certame
não figurava como administrador de empresa o senhor Darcy Luiz Miller. Apesar de devidamente citado, o senhor Luciano Cremonese não se manifestou. A Coordenadoria de Auditorias do Tribunal reafirma os indícios de irregularidade do certame 036 verificados no relatório da inspeção. Já a Diretoria de Contas Municipais corrobora o entendimento exarado pela Coordenadoria de Auditoria, uma vez que tal unidade detém o conhecimento e competências necessários acerca dos fatos. O MP do Tribunal, por fim, manifestou-se pela procedência da denúncia por irregularidade. A denúncia, me parece, merece procedência, mas apenas parcial, com expedição de recomendação sem aplicação de multa, pois no relatório de inspeção a equipe técnica constatou que o senhor Gilmar Ricardo Bender requereu as certidões de tributos municipais das duas empresas participantes. No entender do denunciante, tal fato evidenciaria essa associação de empresas. Referida situação, contudo, não é suficiente para caracterizar o alegado conluio entre as licitantes. Veja-se que não é nos autos maiores elementos de prova, sendo inclusive destacada pela equipe de inspeção a regularidade formal da licitação. Neste ponto, portanto, meu voto é pela improcedência. No segundo ponto, o denunciante alegou que o convite 036 teria indícios de que as duas empresas convidadas, Universo e Ultra Informática, pertenciam ao mesmo grupo empresarial, uma vez que possuíam o mesmo endereço. Porém, nesse ponto, foi constatado que a equipe de inspeção, que as referidas empresas estão localizadas na mesma rua e número, mas em salas comerciais distintas. Além disso, sob o aspecto formal do procedimento licitatório, também não há qualquer pormenor ou irregularidade. Dessa forma, não procedem as alegações iniciais, de modo que eu voto pela improcedência também deste ponto da denúncia. Por fim, o denunciante deduziu que as empresas Universo e Ultra Informática, que participaram do convite 036, possuíam em seu quadro societário nomes em comum, o que indicaria a associação entre as licitantes a fim de frustrar a competitividade do certame. No relatório da inspeção, a equipe técnica confirma que as referidas empresas possuem sócios em comum, quais sejam Luciano Cremonese e Darcy Luiz Miller. Sustentou, contudo, que tal fato não evidenciaria a existência de prejuízo ao erário, pois dos preços ofertados pelos licitantes na licitação foi contratado efetivamente o menor. Assim, a equipe apenas sugeriu aos membros da comissão de licitação que observasse previamente todos os dados cadastrais dos participantes e todas as informações necessárias ao bom desempenho da licitação, bem como recomendou o envolvimento e a participação do setor de controle interno nos processos licitatórios, a fim de dar maior transparência e auxiliar na fiscalização interna. Nesse ponto, considero adequadas as medidas sugeridas pela equipe técnica. Além da regularidade ter sido evidenciada quando da inspeção in loco, o próprio senhor Darcy Miller demonstrou que constava, juntamente com o senhor Luciano Cremonese, como sócio das referidas empresas à época da licitação, o que pode indicar alguma afronta à isonomia e ao caráter competitivo do certame, em clara violação aos princípios da própria lei de licitações. Vale frisar, no entanto, que a participação das empresas decorreu do convite encaminhado a elas pela administração pública, uma vez que na modalidade de convite é a entidade, o órgão administrativo responsável por convidar, chamar ao processo a disputa os licitantes potencialmente interessados. Nesse sentido, resta notório
que os agentes responsáveis pela licitação não verificaram atentamente o cadastro das entidades interessadas, tendo convidado empresas que tinham sócios em comum, o que ocasionou a irregularidade apontada. Embora se possa considerar que à época do encaminhamento do convite, o prefeito municipal e a comissão desconheciam que as licitantes possuíam sócios em comum, conforme alegou o gestor, tal fato não ilide a responsabilidade destes, haja vista que no decorrer do certame era possível verificar a identidade dos sócios por meio dos demais documentos apresentados. Nesse ponto, portanto, voto pela procedência da denúncia, com a consequente responsabilização do prefeito à época e do presidente da comissão de licitação, mas deixo de aplicar a multa, uma vez que não vislumbro nenhum prejuízo, conforme já destaquei, e está constando do relatório de inspeção. Vejo como oportuna somente a expedição de recomendação ao município para que providencie essas alterações e tome precaução em relação a estas situações aqui detectadas. Por derradeiro, eu considero prudente encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento da decisão e eventual adoção de medidas, caso tenha instaurado o processo para apuração destes fatos. Diante do exposto, voto pelo conhecimento e procedência parcial da denúncia, em face de Edson Vassen e Marco Antônio Priesnitz, para o fim de expedir a recomendação referida nos termos já declinados. É um relatório com voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 456593/09 é uma representação encaminhada pelo Ministério Público junto a esta Corte, com a finalidade de apurar irregularidades no quadro de cargos do município de Santa Isabel do Oeste. Em consulta ao SINAP, o órgão ministerial verificou o provimento irregular de diversos cargos comissionados, tais como enfermeira, atendente de saúde, assessor técnico administrativo, oficial de saúde, assessor administrativo, assessor jurídico, em afronta à obrigatoriedade de concurso público, enfim, aos incisos 2 e 5 da Constituição e ao Acórdão 1111/08 e também o 1718/08, ambos do Pleno desta Corte. Dentre o quadro de provimento efetivo, constatou-se que inexistiam 3 cargos de monitor, apesar dos dados constantes no CAP indicarem o pagamento dos respectivos salários. Para se defender, o prefeito informou que tomaria todas as medidas para que o quadro de servidores fosse ocupado por servidores efetivos, restringindo as nomeações aos cargos de comissão para funções de direção, chefia e assessoramento. A DIJUR noticia que o município de Santa Isabel do Oeste foi inspecionado e que as questões abordadas neste processo foram objeto do relatório de inspeção externa, motivo pelo qual sugere o encerramento da representação. O MP também adota esse entendimento. Me parece que com razão, e assim é a minha decisão, para o arquivamento, diante do que se constatou, as irregularidades indicadas na peça inicial encontram-se sob a apreciação desta Corte no relatório de inspeção número 57-3910/12. E este é o voto pelo arquivamento, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 58-2029/11. Trata-se de representação encaminhada pelo deputado estadual Antônio Tadeu Venere, em face do então secretário de Estado da Administração e da Previdência, senhor Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani, devido à suposta reiterada prática de limitação do acesso às informações públicas e cópias de processos administrativos.
Senhor presidente, esse processo estava pronto para ser relatado, mas eu detectei uma jurisprudência que eu gostaria e acho muito importante que conste do processo, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, eu vou pedir adiamento deste feito. Está adiado. Protocolo 663789/11 uma representação encaminhada pela Vara do Trabalho de Colombo, apresentando cópia da reclamação trabalhista movida por Fábio Henrique Bittencourt Gonçalves, em face do município de Rio Branco do Sul e da Associação de Proteção à Maternidade e Infância do município. Narra a sentença que o reclamante for formalmente admitido pela APMI de Rio Branco do Sul para prestar serviços destinados a suprir necessidade típica da municipalidade sem prévia aprovação em concurso público. Diante disso, o juízo declarou nulo o contrato de trabalho e condenou solidariamente a aludida associação e o município. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, Auditoria Linhares. Me parece que esse processo trata da questão do FGTS, que eu já pedi vista de um outro, então, se não houver óbice por economia, eu gostaria de solicitar vistas. Vista concedida a Vossa Excelência. Prosseguindo, senhor presidente, prosseguindo com uma indagação, o processo 47532/09 estava com vistas. Eu não sei se foi devolvido na sessão de hoje, se a secretária pudesse me socorrer. Não houve a devolução. Então, ok, perfeitamente. Protocolo 478357/12 de Balsa Nova também está com vistas ao conselheiro substituto Ivens Linhares. Então eu prossigo. Este foi devolvido. Esse foi devolvido? Foi. Mas não vou relatar hoje. Está adiado. Protocolo 850020/13 é uma representação da Lei 8666 encaminhada por Vanderléia Silva Melo em virtude de supostas irregularidades em pregão presencial 275/2013 promovido pelo município de São José dos Pinhais com vistas à aquisição de pneus novos e acessórios de primeira linha. É já uma representação já que se repete em outros municípios, mas a insurgência da representante é contra a exigência de que os produtos licitados sejam de fabricação nacional. Eis que a lei de licitações não veda a participação na licitação de produtos e serviços do estrangeiro, sendo o critério da nacionalidade utilizado apenas para fim de desempate. A defesa dos interessados, das autoridades públicas e a diretoria de contas municipais se manifesta pela improcedência e também é seguida pelo Ministério Público, e outro não é a minha conclusão, que é o arquivamento diante dessa situação, até porque o município parece que atendeu as recomendações desta corte e mudou, alterou, fez nova redação do edital para que se fosse suprimida essa exigência de produtos de fabricação nacional. Então, há a perda do objeto, motivo pelo qual meu voto é pelo arquivamento. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, da pauta da corregedoria, eram estes os processos que relataria. Sigo para a pauta ordinária, que tem como primeiro processo o 22.1381/14,
refere-se ao processo de execução orçamentária e financeira do Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Relativamente ao mês de janeiro de 2014, foi encaminhado pela Diretoria de Finanças, o expediente foi instruído com todos os documentos e todas as exigências, como registro de receita, extrato bancário, enfim, os relatórios. O Conselho de Administração do Fundo, através de relatório de acompanhamento, concluiu que a execução orçamentária do Fundo em questão relativa ao mês de janeiro apresenta toda a regularidade. Bem assim, a Controladoria Interna da Corte entendeu que não existe qualquer distorção ou qualquer reparo a se fazer nas contas apresentadas. A DCE também foi pela regularidade e, do mesmo modo, o Ministério Público, motivo pelo qual meu voto é pela regularidade da execução orçamentária e financeira do mês de janeiro do Fundo Especial do Controle Externo desta Corte, nos termos do artigo 16, inciso 1º da nossa lei complementar. Relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 226650 refere-se ao processo, à execução orçamentária e financeira também do Fundo Especial de Controle Externo deste tribunal, agora para o mês de fevereiro, e que também encerram as mesmas conclusões do anterior, rigorosamente por todos os segmentos instrutivos da Casa e, por fim, com o parecer do Ministério Público pela regularidade dos atos, e esse é o meu voto pela regularidade. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 380850, recurso de revista interposto por Edson Darley Basso, que vem a ser ex-prefeito de Campo Largo, em face de acórdão da segunda Câmara, o acórdão 389 do ano passado, cuja decisão, apreciando o relatório de inspeção realizado no município, concluiu pela aprovação desse relatório e consequente irregularidade das contas ante a inconsistência de informações dos procedimentos licitatórios no mural de licitações em relação ao SIM-AM. Além disso, a decisão recorrida imputou multa ao gestor, que agora recorre. O senhor Edson Darley Basso pede a reforma do julgado e, para tanto, argumenta que a inconsistência que fundamenta a decisão recorrida é fruto de um erro material na alimentação dos dados do SIM-AM, pois, segundo o recorrente, o resultado homologado na licitação foi de R$ 3.695.627 e não de R$ 3.318.040, o que justificaria a diferença detectada pela DCM. Ao final, o recorrente pede a reforma do julgado e, consequentemente, a regularidade das contas e o cancelamento da multa aplicada. Após analisar as razões recursais e documentos que a instruem, a Diretoria de Contas Municipais opina pelo provimento do recurso e, consequentemente, reforma da decisão. Por sua vez, aderindo a essa opinião, o Ministério Público manifesta pelo conhecimento e integral provimento do recurso. Ratifico o conhecimento do recurso diante dos pressupostos. No mérito, conforme mencionado no relatório, o vício que sustentava a irregularidade das contas foi justificado nesta fase recursal, tanto que a DCM e o MP são uniformes pelo provimento, conhecimento e provimento. E meu voto é, nesse sentido, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo ex-prefeito de Campo Largo para a reforma do acordo da segunda Câmara. Relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 49.1717/13 é o recurso de revista interposto por Luciano Dutti contra acórdão 2141/13 de relatoria do auditor Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Se o relator não se opuser, eu peço vistas do processo. Vista concedida a Vossa Excelência. Protocolo 549677/13 é um recurso de revista interposto por Loivo Roque Ritter,
em face do acordo 2569/13, de relatoria do conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, proferido pela segunda Câmara desta Corte, que a unanimidade julgou irregulares as contas relativas ao exercício financeiro de 2001 de responsabilidade do recorrente em razão da ausência, primeiro, de publicação do plano de ação conjunta de interesse comum para o exercício de 2001, segundo, de comprovantes das publicações de atos de natureza orçamentária, 3, de relação das licitações realizadas no exercício, 4, plano de aplicação, equivalente à lei orçamentária, e também, por fim, porque o saldo referente ao ativo permanente constante do exercício de 2000 não foi considerado nos saldos iniciais de 2001 e não houve justificativa dos valores que foram incorporados independentemente da execução orçamentária. Nas razões recursais, o recorrente invocou inaplicabilidade da lei retroativa, da inaplicabilidade de forma retroativa da Lei 82/98, bem como das normas de direito público, uma vez que a criação da associação ocorreu em dezembro de 94, passando a adotar o regime jurídico de direito público somente em maio de 2010. O recorrente afirmou que a Resolução 01 de 2001 da Associação Regional de Saúde do Sudoeste, parte integrante do balanço, representa o plano de aplicação, o qual, portanto, foi devidamente anexado. Alegou ainda que as divergências entre os saldos do ativo permanente relativo ao final do exercício e análise e início do seguinte decorreram do desconhecimento dos valores atualizados dos bens, os quais foram reavaliados. A DCM, na sua instrução, destaca que a utilização de bens e valores públicos que determina a obrigatoriedade de observância do regime jurídico de direito público, sendo indiferente o regime jurídico utilizado pela entidade. Assim, a entidade teria o dever de conferir ampla publicidade ao plano de ação conjunta de interesse dos consórcios intermunicipais e aos atos de natureza orçamentária, bem como de atender à exigência constitucional de realização de gastos e despesas mediante licitação. Quanto às divergências no ativo permanente, a unidade técnica alegou que não está claro o detalhamento dos critérios utilizados para a reavaliação que majorou o saldo contábil em 128%, não sendo possível considerar que as normas e princípios de contabilidade fundamentais tenham sido observados. A unidade técnica sugere a manutenção das referidas irregularidades. Todavia, a DCM ressaltou que as resoluções 1 de 2001 e 3 do mesmo ano e demais demonstrativos apresentados são equivalentes à lei orçamentária, pois foi possível verificar a estimativa das receitas, a fixação das despesas e o plano de trabalho a cumprir, razão pela qual considerou suprida esta irregularidade, opinando, por conseguinte, pelo parcial provimento do recurso. O Ministério Público adotou essa conclusão da DCM e motivo pelo qual me inclino, e essa é a minha decisão, primeiro pelo conhecimento do recurso, e no mérito entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, uma vez que a Resolução 01/2001 e 03 do mesmo ano e demais demonstrativos apresentados têm equivalência com a lei orçamentária para efeito de plano de aplicação, viabilizando a verificação da estimativa das receitas, da fixação das despesas e do plano de trabalho a ser cumprido. Contudo, a argumentação de inaplicabilidade das normas de direito público não merece prosperar, já que, conforme ressaltado, não é o regime jurídico escolhido, público ou privado, determinante da observância do regime jurídico a ser seguido, mas sim a gestão dos recursos financeiros, bens ou valores públicos pelos entes envolvidos. Nesse sentido, a doutrina é muito firme, ainda quando o consórcio, ao afirmar que ainda quando o consórcio for constituído sob a forma de direito privado, deverá observar as normas vinculantes do mundo público. Também porque os interesses que o objetivo atender são públicos, assim como em razão
dos consórcios públicos integrarem a administração pública indireta dos entes que estão associados para a sua formação. Até mesmo antes do advento da lei dos consórcios, que aconteceu em 2005, a doutrina era assente ao destacar que não há como o consórcio fugir ao regime público, especialmente na observância dos princípios constitucionais relacionados, em razão da utilização de bens do patrimônio público e da administração de um serviço que, evidentemente, também tem essa amplitude. Cumpre destacar que a Lei Estadual 15.608, lá de 2007, que estabelece normas sobre convênios no âmbito dos poderes do Estado do Paraná, no seu artigo 138, afiança expressamente que os recursos financeiros repassados em razão do convênio não perdem a natureza de dinheiro público, evidente. Dessa forma, incabível a afirmação da inaplicabilidade das normas pertinentes ao regime jurídico de direito público em razão da escolha do regime, da eventual escolha de regime de direito privado. Igualmente inaceitável a alegação de irretroatividade da Lei Complementar 82 de 98, somente porque o consórcio foi criado previamente à sua vigência no ano de 94. De fato, a norma não retroage para os atos praticados antes dela, mas é plenamente válida a partir de sua publicação, gerando efeitos, portanto, para os atos praticados no exercício em análise. Destarte, o artigo 9º da referida lei complementar deixa claro que o consórcio intermunicipal deve observar os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição e legislação decorrente, entre as quais, evidente, a lei de licitações, bem como todos os demais normativas do direito administrativo. Portanto, indiscutível a obrigatoriedade do consórcio, ainda quando detentor de personalidade jurídica de direito privado, em realizar licitações para as contratações e, consequentemente, observar os dispositivos da lei de licitações. Sim, voto pelo conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do recurso de revista interposto, reformando a decisão do Acordo 2569/2013, segunda Câmara, para afastar a irregularidade pertinente à ausência do plano de aplicação, uma vez que tal documento é integrante da prestação de contas, mantendo integralmente a decisão decorrida nos demais aspectos, como irregularidade em razão da ausência de publicação do plano de ação conjunta para o exercício 2001, ausência de comprovantes dos atos de natureza orçamentária, ausência de relação das licitações realizadas e também não ter considerado os saldos iniciais pela ausência do saldo referente ao ano anterior, não haver justificativa dos valores incorporados independentemente da execução orçamentária. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 26.3149/14, recurso de revisão interposto por Carlos Henrique Gílio, em face de acórdão 561/14 do Pleno, relatado pelo auditor Ivens Linhares, que negou registro à sua admissão em razão de ser o filho da autoridade, prefeito municipal, que regeu o concurso público. O recurso teve como fundamento 486, inciso 4 do regimento, que é a divergência entre entendimento do âmbito do tribunal ou dissídio jurisprudencial demonstrado analiticamente, tendo o recorrente apresentado um acórdão da segunda Câmara e outro da primeira que supostamente divergem no entendimento contido no acórdão recorrido. A DICAP opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. O Ministério Público também acompanhou esse entendimento. E este é, sucintamente, o relatório. O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos, mas no mérito não merece provimento. O expediente tratou originariamente de admissão decorrente de concurso público regulado por edital número 1 de 2007, realizado pelo município de Atalaia, para o Senhor presidente,
Pela ordem. Por brevidade, eu gostaria de pedir vista nesse processo. Vista concedida a Vossa Excelência. Protocolo 873195 é relatório de auditoria realizada por técnicos desta Corte, designados pelas portarias 726, 263 e 622/13 da presidência desse tribunal, relativamente à folha de pagamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública, período 2012, janeiro a dezembro, figurando como auditadas a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Administração. A auditoria foi realizada de fevereiro a abril de 2013. O relatório preliminar consignou, em síntese, vários achados numa rápida apreciação ou explanação aqui no voto, que se refere à estrutura organizacional e de pessoal dos grupos, ao controle interno, ao alcance de metas, à promoção dos servidores do quadro próprio da Polícia Civil, aos aspectos orçamentários e financeiros e também em relação com contratação de entidades que pertencem à própria organização do Estado. Ao final, no intuito de garantir maior fidedignidade aos assentos funcionais e ao processamento da folha de pagamento, a Comissão de Auditoria sugere a expedição de recomendações à Secretaria de Administração e à Secretaria de Segurança. Na sequência, analisando as justificativas e esclarecimentos apresentados, a Comissão de Auditoria consignou que, muito embora as secretarias estejam comprometidas com a melhoria do sistema Meta 4, as conclusões do relatório preliminar subsistem, à exceção de pequenos reparos nas recomendações iniciais. Assim, em sede de relatório final, a Comissão de Auditoria conclui que, em razão dos problemas detectados e no intuito de garantir maior fidedignidade aos assentos funcionais e ao processamento da folha, a necessidade de expedição de recomendações persistiria. O Ministério Público opina pela aprovação do relatório, uma vez que constatada uma série de problemas, tais como o funcionamento precário do sistema Meta 4, insuficiência de pessoal, servidores em situação irregular, fragilidades na legislação e divergência nos registros contábeis. Esse pode ser tido como um relatório e, conforme se verifica dos autos, as respostas apresentadas pelas secretarias auditadas não alteraram as conclusões da auditoria realizada, tanto que a comissão respectiva e o representante do MP posicionaram-se de maneira uniforme pela sua aprovação. De fato, ainda que as respostas revelem uma intenção de reparo dos vícios detectados, ele ainda não se operou de forma satisfatória. Não há, portanto, razões de fato ou de direito que justifiquem uma conclusão diversa daquela constante do relatório que instrui este protocolado. Assim, considerando o posicionamento uniforme da Comissão de Auditoria do Ministério Público, voto pela aprovação do relatório de auditoria, pela cientificação das secretarias tanto da Segurança Pública quanto da Administração e Previdência, e pela expedição às secretarias das recomendações constantes do relatório, bem assim como a determinação à Secretaria de Estado de Administração que, com o apoio da Segurança, apure em 180 dias os achados relacionados nos itens 3 do relatório e, confirmando a ocorrência de pagamentos indevidos, adotem as providências pertinentes, a exemplo da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e, em sendo o caso, a reparação do erário. E também às secretarias auditadas para que apresentem a esta Corte, em 60 dias, plano de ação contendo detalhamento das medidas necessárias à implementação
das recomendações expedidas, cronograma e indicação dos responsáveis. Por fim, pelo monitoramento do aqui deliberado pela Diretoria de Auditorias. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Por fim, o processo é o 69732/12, é um incidente de pré-julgado instaurado pelo Tribunal Pleno em atendimento a requerimento apresentado, que trata da compensação dos índices mínimos a serem aplicados nas áreas de saúde e educação durante os 4 anos de gestão do Poder Executivo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Também gostaria de solicitar vista nesse processo. Não havendo manifestação contrária, mas só aquiescência, vista a Vossa Excelência. Senhor presidente, finalizei a minha pauta. Obrigado. Vista do processo e a palavra, conselheiro Durval. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo número 81-58-73/13. Trata-se de recurso de revista interposto pelo representante do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em face da decisão consubstanciada no Acórdão 4662/13 da Segunda Câmara desta Corte, que houve por bem determinar o registro do ato de aposentadoria da servidora Norma Dal Bianco de Andrade, servidora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Sustenta o recorrente ministerial, em apertada síntese, que 1. No valor dos proventos da servidora foi acrescida verba de representação, com fundamento no artigo 23 da Lei 16.390/10, regra essa sob a qual pende ação direta de inconstitucionalidade ainda em trâmite. 2. Houve reenquadramento funcional da servidora por força do artigo 70 da Lei Estadual 10.219/92, transformando o seu emprego público em cargo público, passando a ser regido pela Lei 6.174/70, a caracterizar burla a regra do concurso público na forma de ascensão derivada. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal testificou que, primeiro, em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da constitucionalidade das leis, daí segue que, inexistindo declaração de inconstitucionalidade ou suspensão da eficácia por meio de medida cautelar deferida por órgão legitimado, toda lei é plenamente aplicável. Segundo, no caso específico da servidora aposentada no cargo de consultor jurídico, a certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS demonstra que a mesma ocupou o emprego de consultor jurídico no período de 1º de agosto de 1985 até 20 de dezembro de 1992, donde se presume que o reenquadramento funcional da servidora se deu para o exercício da mesma função, não havendo inconstitucionalidade a inquinar o ato. Ante tais argumentos, a unidade técnica opinou pelo não provimento do recurso. O Ministério Público de Contas manifestou-se preliminarmente pelo sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, ou, em assim não se entendendo, pelo provimento do recurso, corroborando os argumentos constantes da peça recursal. No que concerne à concessão de proventos com fundamento em lei objeto da ação direta de inconstitucionalidade, ainda não julgada, não se mostra razoável a irresignação. Dos autos, ressoa claramente que há apenas a existência de ação direta de inconstitucionalidade, não havendo ainda o julgamento do mérito e sequer decisão de um eventual pedido liminar de suspensão dos efeitos da citada norma, donde se conclui a sua presunção de constitucionalidade. Destaque-se que tal entendimento já vem sendo reiteradamente adotado por essa Corte em questões similares, onde se discutiu a incorporação de verba de representação com base na Lei Estadual 16.390/10. Daí segue
que não há que se excluir tal verba de composição dos proventos da servidora e, diante dessa consolidada jurisprudência dessa Corte, não se mostra cabível o pedido de sobrestamento do feito, requerido pelo órgão ministerial em seu opinativo como custos legis. No que pertine ao reenquadramento funcional, não há que se falar censura ao expedido pela unidade técnica, que, objetivamente, identificou que a servidora foi reenquadrada do emprego público, entre aspas, de consultor jurídico, para o cargo público de igual nomenclatura, o que faz presumir a identidade de funções desempenhadas antes e posteriormente ao reenquadramento. Não bastasse ainda que subsistisse alguma impropriedade num ato de reenquadramento feito pelo artigo 70 da Lei Estadual 10.192/02, a primeira parte da uniformização de jurisprudência número 4 depura de qualquer invalidade ou reenquadramento, quando determina que as admissões feitas com base na referida norma sejam tidas por válidas e legais. Em face de todo o exposto, voto para que seja conhecido o recurso, para, no mérito, deixar de lhe dar provimento, mantendo-se incólume o acórdão número 4.662/13 da segunda Câmara dessa Corte. É o relatório e voto, senhor presidente. Estão em discussão. Votação. Aprovado. Processo número 870.122/13. Eu estou solicitando a retirada de pauta, senhor presidente, porque devo fazer nova diligência a fim de que haja complementação aí do laudo médico para efetivamente não prejudicar o servidor. Está retirado de pauta. Processo número 35.8557/14. Trata-se de recurso revista interposto por César Loyola Flenick, ex-prefeito do município de Malé, em face do acordo número 948/14 da primeira Câmara da Lavra do nobre conselheiro Fernando, o qual houve por bem negar registro ao ato de admissão temporária de engenheiro civil, via teste seletivo, aberto pelo edital número 01/10, em razão de ilegalidade da contratação decorrente da ausência de justificativa para a contratação através de teste seletivo, bem como em razão da contratação de servidor com acúmulo de cargos públicos, em violação ao artigo 37(16) da Constituição Federal de 88, além de aplicar multa ao recorrente e determinar a instauração de tomada de contas extraordinária. Em suas razões, o recorrente alegou que a contratação temporária de engenheiro se deu em razão da ausência de servidor concursado e em virtude de urgência devido ao elevado número de obras em andamento e obras a serem iniciadas, com prazo determinado para a conclusão e objeto de convênio estadual ou federal. Relativamente à questão de acumulação de cargos, apregoou o recorrente que o servidor admitido, quando da sua contratação, firmou documento declarando que não exercia outro cargo, emprego ou função pública, não tendo o gestor agido com dolo, devendo ser responsabilizado apenas o candidato admitido. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pelo não provimento do recurso, arguindo que o recorrente apenas se limitou a reeditar os argumentos ventilados na instrução, sem trazer qualquer documento comprobatório das suas alegações, eis que não comprovou a existência dos convênios firmados, nem encaminhou a declaração de não acúmulo de cargos do servidor admitido. De igual forma, o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, corroborando o opinativo técnico, opinou pelo não provimento do recurso. Apesar dos argumentos ventilados pelo recorrente, o arresto vergastado não merece censura. Consoante se colhe do opinativo técnico ministerial, o recorrente limita-se a reeditar na sua peça recursal os argumentos já expendidos na fase instrutória, sem colacionar aos autos elementos mínimos que corroborem as alegações vertidas. Ainda que se admita o reexame da matéria em sede recursal, independentemente de novos elementos, tal possibilidade não se concretiza no caso dos autos. A justificativa para a realização da contratação temporária, consoante o alegado, constitui no elevado número de obras em andamento e obras a serem iniciadas, com recursos oriundos de convênios estadual ou federal. No entanto, não basta a mera afirmação
fazendo-se necessário que o recorrente junte cópia dos referidos ajustes para demonstrar a necessidade temporária do profissional admitido. Competia ao recorrente o ônus de demonstrar documentalmente os fatos que serviram de substrato para a contratação, ônus esse do qual não se desincumbiu. Diga-se o mesmo com relação ao outro fundamento utilizado pelo acórdão vergastado para fundamentar a negativa de registro, consistente no acúmulo indevido de cargos pelo servidor admitido. A mera alegação de que o candidato firmara a declaração de não acumulação de cargos sem o encaminhamento do referido documento explícita a acumulação de cargos, explicita a regularidade da decisão atacada. Eis que, ao que parece, a municipalidade não envidou esforços para cumprir o determinado em lei, quedando-se inerte na exigência de documentos imprescindíveis à regularidade da admissão. Em face de tudo exposto, voto para que seja conhecido o recurso de revista, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume o acórdão 948/14 da primeira Câmara. Ao relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho vários processos com vista, também alguns adiados, mas sigo aqui na minha pauta no processo número 78.228/13. Um recurso também, encerra os presentes autos, recurso de revisão interposto em face do acórdão número 49/13 do Pleno, que, ao julgar recurso e revista interposto pelo Ministério Público junto a esse tribunal, reformou um acórdão 1449 de 2009 da segunda Câmara, determinando a nulidade do concurso público municipal e a negativa de registro da admissão da servidora Rosa Frediani Brant, sob o argumento de que houve violação ao princípio da legalidade, em razão da contratação de empresa para a realização de concurso por meio de licitação do tipo menor preço e não melhor técnica ou técnica e preço, em infringência à impessoalidade e à moralidade, em razão da participação em aprovação de parente, no caso era nora, do prefeito municipal. O recorrente, não é Caldeira Brant, ex-prefeito do município de Itapejara, insurge-se em face da decisão, alegando, primeiro, restrição a direitos de terceiros com ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, eis que não foi oportunizado a Rosa Frediani Brant o direito de integrar a lide. Segundo, inexistência de violação à Lei nº 8666/93, ante a ausência da obrigação de contratar empresa para a realização do concurso através de licitação do tipo técnica e preço, ou melhor técnica. E, terceiro, inexistência de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade, pois o prefeito municipal não conduziu o certame, tendo contratado empresa para tanto e realizado apenas atos burocráticos. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal entendeu que o recurso não merece provimento, arguindo que, primeiro, o prejulgado número 11, editado para fins de regulamentação da súmula vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal, estabelece a desnecessidade de abertura de contraditório aos servidores interessados nos casos dos atos sujeitos a registros pelos tribunais de contas, só se fazendo isso necessário após eventual decisão negativa, cabendo ao órgão interessado a cientificação dos atingidos pela referida decisão, não havendo, portanto, violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. E segundo, em relação ao tipo de licitação, o artigo 46 da Lei nº 866/93 exige melhor técnica ou técnica e preço para serviços de natureza predominantemente intelectual, o que é o caso da contratação de empresa para a condução do concurso, em razão da elaboração e correção das provas. E terceiro, houve violação à impessoalidade e à moralidade, sendo desnecessária a demonstração de favorecimento, eis que a infringência a tais princípios advém da mera existência do vínculo entre a servidora admitida e a autoridade que conduziu o concurso, não se podendo desconsiderar a influência de que o prefeito detinha sobre a realização do concurso.
o Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, recomendou primeiramente a realização de diligência antes do julgamento do recurso, para a intimação da servidora interessada, para que, no caso, fosse do seu interesse, pudesse intervir no presente feito, ou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Diante disso, procedeu-se à intimação da referida servidora, tendo essa apresentado resposta onde aduziu, primeiro, a existência da decadência, haja visto o decurso de mais de 5 anos, impossibilitando a análise e anulação de atos administrativos praticados no concurso. E 2, a existência de litis consórcio passivo necessário, o que reivindica a nulidade de todas as admissões, em sendo reconhecida a nulidade do próprio certame. No mais, a servidora reedita os mesmos argumentos já apresentados pelo recorrente em sua manifestação. Em sua manifestação, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal rechaçou a alegação de decadência, arguindo que a admissão de servidor é ato sujeito a registro do Tribunal de Contas, só se contando a decadência a partir do mesmo. Ainda relativamente à questão, afeta ao tipo de licitação na contratação da empresa responsável pela condução do certame, entendeu a unidade técnica que tal fato não se mostraria hábil à negativa de registro das admissões, funcionalizando-se melhor como determinação ao município nas próximas contratações, para que o município, nas próximas contratações, observe o tipo mais adequado à licitação de serviços de natureza predominantemente intelectual. No mais, reiterou os argumentos expedidos em seus opinativos anteriores quanto à violação dos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa. Diante disso, a unidade técnica opinou pelo provimento parcial do recurso para fins de se registrarem as admissões decorrentes do edital 05 de 2006, com exceção da admissão da senhora Rosa Fridiane Brandt. Por sua vez, o órgão ministerial ratificou integralmente o opinativo técnico. Preliminarmente, em atenção ao artigo 488 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, cumpre aclarar que a formalização da irresignação foi tempestivamente manejada no prazo regimental, encontrando-se fundamentada em hipótese de cabimento, artigo 486.3 do Regimento Interno. No mérito, razão assiste primeiramente, cumpre aclarar que duas realidades devem ser separadas. Ora, não é razoável negar o registro da admissão àqueles candidatos que se empenharam, estudaram e obtiveram a aprovação, sob o argumento de irregularidade do procedimento licitatório. Não houve, na hipótese dos autos, ofensa aos princípios específicos do concurso público, senão a prova no feito de que houve mácula durante o desenvolvimento do concurso, desde o edital de abertura até a convocação dos aprovados. Tem-se por isto o certame. Nesse passo, uma realidade é o procedimento licitatório que culminou na escolha da empresa responsável pela realização do concurso. Outra realidade é o próprio concurso público, o qual, ao que parece, não restou inquinado em sua integridade. Destarte, o equívoco na eleição do tipo de licitação a orientar a escolha do futuro contratado não pode servir de fundamento para a negativa de registro, sendo mais razoável perfilhar o entendimento proposto pela unidade técnica quanto à emissão de determinação para que nos próximos concursos a municipalidade se utilize do tipo técnica e preço, ou melhor, técnica, para a seleção da empresa responsável pela realização do certame. Quanto à alegada restrição a direitos de terceiros com ofensa ao devido processo legal contraditório e ampla defesa, sob o argumento de que a servidora admitida não foi chamada a integrar o procedimento administrativo de registro nessa corte, como bem aclarado pela unidade técnica, não subsistem tais violações, dada a orientação constante do pré-julgado número 11 desse tribunal. Os servidores, ocasionalmente atingidos por decisão dessa corte, somente são chamados a integrar o processo administrativo em havendo decisão pela negativa de registro.
Ademais, não se pode falar em inexistência de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade, pois o prefeito municipal conduziu o certame praticando atos cruciais ao seu desenvolvimento. Isso explicita a atuação do prefeito em dissonância com a impessoalidade e moralidade que se exige de um gestor público. Ainda não há que se falar em decadência. O exercício do controle externo, atribuído constitucionalmente a essa Corte, e no caso específico quanto ao registro dos atos de pessoal, só podem ser opostos a esse tribunal após esse mesmo registro. Por derradeiro, ouso discordar das considerações feitas quanto à infringência aos princípios da impessoalidade e da moralidade, as quais imbuíram os opinativos no sentido da negativa de registro da admissão da servidora, parente do prefeito, em razão de consolidada jurisprudência dessa Casa, que tem exigido a efetiva demonstração de indícios de favorecimento ao candidato nomeado em detrimento dos demais. A mera relação de parentesco não teria o condão de, por si só, nulificar as admissões, como já tive a oportunidade de decidir no Acórdão 5.415/13 da Primeira Câmara. Nesse mesmo sentido, confira seus acórdãos 174208, 10209, 2058/10, 3633/12, todos eles do Tribunal Pleno, e ainda, decisão da Primeira Câmara, Acórdão 5.243/13, nos autos de admissão de pessoal sob número 483216/07, do município de Sabalde. No caso dos autos, não se vislumbram indícios de favorecimento ao candidato detentor da relação de parentesco, o que permite reconhecer a regularidade da sua admissão e respectivo registro. Destarte, acompanho parcialmente os opinativos do Ministério Público e da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e voto 1. Pelo provimento do recurso para registrar todas as admissões que servem de substrato ao presente. 2. Pela expedição de determinação à origem, para que nos futuros processos de admissão que vier a realizar, caso haja contratação de empresa para a condução do certame, observe o tipo técnica ou técnica e preço. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Auditoria para discutir. Apenas para consignar meu voto, senhor presidente, até porque a maioria das decisões que o ilustre relator menciona, eu acho que em alguma delas eu fui vencido até, mas eu reconheço que a jurisprudência do tribunal tem sido predominantemente no sentido do voto do relator, apenas eu consigno meu voto pela negativa de registro, nesse caso, da servidora que tem o vínculo de parentesco. Ainda para discutir, conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, eu também vou me permitir contrariar o relator, talvez até nesses acórdãos lidos eu tenha votado favoravelmente em vários deles. Há uma diferença fundamental. Neste, o prefeito conduziu a contratação da empresa e conduziu também, evidentemente, a indicação, não tem a menor dúvida, da sua nora. Diferentemente de outros que nós votamos, onde havia uma comissão de concurso e esta comissão dirigiu todo o concurso. Aí o parente, principalmente de uma cidade pequena, seria até uma desigualdade se não pudesse participar. Não é este caso. Conselheiro, e no momento, me permite só uma parte. Não, com a maior certeza. Não, só para que não haja dúvida. Nesse caso também houve uma comissão de concurso, tá, que conduziu o concurso. O prefeito simplesmente homologou ao final o resultado do concurso, só para que não haja equívoco na sua, no seu raciocínio e na sua decisão. Então, há uma comissão específica constituída, o prefeito efetivamente não participou, exceto ao final, na homologação do concurso, que é de praxe. Agradeço a Vossa Excelência a informação que é tranquilizadora. E no momento, senhor presidente, que nós observamos uma certa manipulação daquilo que o tribunal vem fazendo, nós temos visto vários prefeitos, escritórios de advocacia, procurando, num momento de eleição, apoio dos senhores deputados para, inclusive, cercear o trabalho do tribunal. Há um deles que, inclusive, num concurso, passou uma pessoa, a esposa do prefeito. Ele esqueceu de contar isso na Assembleia Legislativa, mas no momento oportuno eu tenho a impressão que nós, e Vossa Excelência dará a oportunidade a todos nós de nos manifestarmos para mostrar
o trabalho do tribunal e para mostrar, por que não dizer, aos senhores deputados o rol de inconstitucionalidades que estão pretendendo realizar. E até, volto a insistir, deste líder prefeito, meu caro conselheiro Durval Amaral, que num concurso passou só a sua esposa. Então eu vou continuar, ainda que com a explicação do doutor Durval Amaral, mas eu vou, neste caso, eu vou excluir a nora do prefeito. Continua em discussão. Continuando em discussão, eu vou pedir vista do processo, senhor presidente. Vista concedida ao conselheiro Ivan Bonilha. Continuando, senhor presidente, processo número 568635/12. Encerro os presentes autos. Consulta formulada pelo presidente da Câmara. É uma consulta, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço, pela ordem, se não houver impedimento, vistas desse processo. Vista concedida a Vossa Excelência. Processo número 260085/14, versus autos acerca de prestação de contas anual da Secretaria de Estado da Cultura, relativo ao exercício de 13, de responsabilidade do senhor Paulino Viapiana, na qualidade de secretário de Estado. A Diretoria de Contas Estaduais concluiu sua instrução pela regularidade da prestação de contas, assim como o Ministério Público junto a essa Corte. No exposto, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 365995/14, trata-se os presentes autos de prestação de contas anual da Marumbi Transmissora de Energia Sociedade Anônima, relativo ao exercício de 13, de responsabilidade de Afonso Schmidt, na qualidade de diretor-presidente. A Diretoria de Contas Estaduais concluiu sua instrução pela regularidade da prestação de contas, assim como o Ministério Público junto a esta Corte. Do exposto, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, minha pauta está cumprida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e aos demais. Passa a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-geral, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Tem o processo 194-74106, que trata da prestação de contas do senhor Celso de Souza Caron, superintendente do Serviço Social Autônomo Eco Paraná, no exercício de 2005. Esse processo, senhor presidente, teve longa tramitação. O senhor secretário de Estado, já afastado, teve, segundo me informou, dificuldades para localizar toda a documentação necessária, mas, ao final de um longo período, juntou todos os documentos que na avaliação da Inspetoria de Controle Externo permitiriam um julgamento pela regularidade com ressalvas. Contudo, não é esse o entendimento da Diretoria de Contas Estaduais nem do Ministério Público de Contas. Eu tenho um longo voto com 18 páginas e eu vou procurar resumir a análise de cada um dos fatos que, na opinião da inspetoria, poderiam ser considerados como razões de ressalva e, na opinião da Diretoria de Contas Estaduais e do Ministério Público, devem ensejar a irregularidade. Tentarei resumir. As falhas apontadas, que, de acordo com a inspetoria, foram justificadas, foram as seguintes: parcelamento de débito junto à Receita Federal, celebração de termos aditivos contratuais, contratação de pessoal e pagamento mediante simples recibo, pagamento em dobro de remuneração a funcionários por concessão extemporânea ou não concessão de férias, ausência de ato de previsão legal para concessão de gratificação à funcionária, antecipação de salários por ocasião de concessão de férias sem respectiva compensação na folha de pagamento, concessão de aumento salarial sem embasamento legal, salários reajustados em percentual inferior ao dissídio coletivo, falhas no projeto Viva o Verão 2005-2006, impropriedades em contratos de prestação de serviços profissionais especializados celebrados com o Instituto Ambiental do Paraná, salários em desacordo com o plano de cargos e salários e contratação de pessoal sem concurso público. Algumas dessas falhas, de maneira geral, foram justificadas em razão da natureza jurídica e do regime jurídico aplicável ao serviço social autônomo, como, por exemplo, a questão do concurso público, que, no entendimento, principalmente considerando a época,
se entendia que o serviço social autônomo não estaria sujeito, e não está, evidentemente, os servidores do serviço social autônomo não são servidores públicos estrito sensu, mas é verdade que estão obrigados a respeitar, evidentemente, o princípio da impessoalidade. Isso também em relação a alguns pagamentos, etc. Mas eu vou passar a análise de cada uma das falhas. Já adiantando que acompanho o entendimento da inspetoria no sentido de que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva. Então, explicando cada uma das falhas. Parcelamento de débito junto à Receita Federal. O responsável informou que os débitos de imposto de renda se referem ao exercício de 2000 e 2001, portanto, fora de sua gestão. A entidade identificou o pagamento indevido referente ao parcelamento, uma vez que já havia ocorrido à época. Tomou medidas para ter o reembolso, juntando requerimento de devolução dos valores pagos indevidamente, protocolizado junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sob o número 218909 em 30 de março de 2009. Diante desses esclarecimentos, entendo que a falha pode ser considerada razão de ressalva. 2. Celebração de termos aditivos é impossível afronta à Lei 8666. O Ecoparaná, e aí trago os contratos, um contrato teve 2 aditivos, valores relativamente baixos, são aqui uma parcela de R$1.000, outra parcela de R$1.000, houve redução de 44,44 do objeto das parcelas mensais. Bom, continua. Mas defesa. A Ecoparaná esclarece que os aditivos contratuais somente foram realizados em face da necessária continuidade da prestação de serviços referentes às atividades desenvolvidas no Parque de Vila Velha e no projeto Caminhos do Mar. A página 4 da peça 62, a entidade esclarece que os serviços foram regularmente prestados, não ocorrendo dano. O artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666, fixa o limite de 25% para alterações do valor do contrato. Outras considerações doutrinárias. Fato semelhante pode ser observado em relação à contratação da empresa Ecoburô Consultoria Turismo e Meio Ambiente. Também valores não muito significativos. E a falha com o termo aditivo subscrito após o término da vigência do primeiro ajuste, houve prorrogação contratual por igual prazo e pelo mesmo valor, totalizando acréscimo de R$ 7.200, ultrapassando os R$ 8.000 de limite de dispensa de licitação. O responsável informa que não houve dolo ou dano ao erário, constituindo o fato como falha formal. Alega que os prazos de execução constantes dos contratos originários não foram suficientes para concluir o serviço contratado e continua a sua defesa. Eu observo que eu faço considerações doutrinárias, entendo que diante do fato concreto, considerando que não há má-fé, dolo e os valores não são significativos, proponho também, acompanhando a inspetoria, a ressalva. 3. Contratação de pessoal pagamento de pessoal mediante recibo. E aqui são janeiro, março, abril e junho de 2005, pagamentos de R$ 2.000. De janeiro a julho de 2005, pagamentos de R$ 2.000. Alega a entidade que a senhora Maria Tereza Lemos de Lima foi contratada para exercer as funções de coordenação e gerenciamento do terminal de embarque de Pontal do Sul, pelo valor mensal de R$ 2.000, durante os meses de janeiro a julho de 2005. Afirma que a partir de 6 de dezembro de 2000 passou a gerir o terminal de embarque de Pontal do Sul pelo prazo de 15 anos, isso a Ecoparaná passou a gerir. E que foi firmado o termo de convênio com a Associação dos Barqueiros das Baías do Litoral Norte do Estado do Paraná, a Baline, pelo qual a Ecoparaná responsabilizar-se-ia pela manutenção das estruturas, estipularia diretrizes gerais para o funcionamento do terminal e investiria em melhorias e ampliação, enquanto a Associação dos Barqueiros, dentre outras obrigações, efetuaria a arrecadação dos valores cobrados sob a forma de passagens e taxas dos usuários. O valor arrecadado foi suficiente para cobrir as despesas com o pessoal. Afirma a entidade que a sua lei de criação, Lei Estadual 12.215/98, prevê no artigo 14, inciso 7º, que a Ecoparaná pode obter receitas não oriundas do governo do Estado, e entendia que, como o valor da taxa repassada é estranho ao contrato de gestão, isso poderia ser feito de maneira mais simplificada com aquela associação de barqueiros, tendo como finalidade até mesmo estimular e promover o desenvolvimento social. Eu faço, então, as considerações também, a título ilustrativo, apresento entendimento exarado no acordo 751/12 do Tribunal Pleno, em que se ressalta a existência de divergências quanto a esses recursos firmados com essas associações, para, no final, acompanhar e considerar a ressalva. Senhor presidente, alguns valores são
pouco significativos, eu vou ler, se me permitirem os outros julgadores. Aqui, vou tentar resumir, há a questão, por exemplo, de salário. Numa se diz que houve um ajuste, que não houve previsão da alteração do salário em lei. E o Ecoparaná justifica, olha, é o regime seletista e nós pagamos de acordo com os dissídios. Em outro item é o oposto, diz que não houve a concessão do aumento no nível que o dissídio previu, ou seja, ficou abaixo a Ecoparaná pagou a menos. E aí ele também justifica que o próprio dissídio previa essa possibilidade. Então, com esse resumo, salto alguns dos fatos relativos a salários. Aqui, então, vou fazer uma leitura maior desse fato aqui, que é um valor um pouco mais significativo. Falhas no projeto Viva Verão 2005-2006. Constatou-se que em 27 de dezembro de 2005, a Autarquia Estadual Paraná Turismo repassou R$225 mil à Ecoparaná para execução de atividades previstas no projeto Viva Verão 2005-2006. As páginas 29 e 30 da peça 22 apontou-se que, por se tratar de recurso com destinação específica, é necessária a abertura de conta corrente bancária, assim como a realização de registros contábeis individualizados. Ao constatar que a entidade recolheu o saldo de convênio aos cofres de tesouro do Estado, a 5ª Inspetoria de Controle Externo considerou a irregularidade sanada, opinativo corroborado pela Diretoria de Contas Estaduais, a peça 45. Isso, então essa também, que era um valor maior, foi considerada sanada. Impropriedade no contrato de prestação de serviços técnicos profissionais especializados celebrados com o Instituto Ambiental do Paraná. No que se refere ao exercício especificamente de 2005, demonstrativo a peça 22, páginas 40 e 41, retrata a movimentação de recorrida do contrato firmado entre a Ecoparaná e o Instituto Ambiental do Paraná, considerando volumosa a documentação apresentada pelo responsável, a peça 61 e 62. A análise do índice demonstrou algumas impropriedades, tais como a ausência de comprovação de despesa no valor de R$ 196.995,09, o possível fracionamento irregular de despesas referentes à compra de combustível no valor de R$ 43.615,05, realização de despesa aparentemente não contemplada no plano de aplicação, no valor de R$ 21.912, ausência da primeira via do documento fiscal no valor de R$ 7.210,33 e despesas inadequadas ao contrato no valor de R$ 40.642,47. Sobre a demonstração de despesa, a 5ª Inspetoria de Controle Externo, em sua última análise, aponta a permanência das seguintes falhas. A falta de comprovação da despesa, valores... entende que não podem ser aceitos, não poderiam ser aceitos recibos firmados pelas seguintes pessoas: senhora Vanessa Olkowski, no valor de R$ 1.175, Vanderlei do Prado, Luiz Carlos Anderson, Leandro José, Vanderlei do Prado, Luiz Carlos, todos o valor, serviço de R$ 600. São 6 recibos. A seguir, transcrevem-se pagamentos comprovados com boleto bancário, sem apresentação de nota fiscal. E aí são despesas com farmácia. R$ 1.107, R$ 1.116, R$ 1.116, R$ 1.710, R$ 1.320 e mais 1, 2, 3, 4 despesas nessa faixa de R$ 1.000 e poucos, uma de R$ 2.000 e pouco. Assim, a irregularidade em face da ausência de regular comprovação alcançou um montante de R$ 18.693,77. No entanto, verifico que a Ecoparaná, o Ecoparaná, comprovou o seu argumento apresentado na defesa no sentido de que a entidade possuía convênio com a farmácia Drogaria Nicei Limitada, página 255 da peça 62. Havia o desconto na folha de pagamento dos empregados e o repasse dos valores da farmácia, comprovando, portanto, aquelas despesas. Em seguida, é apresentado o cheque, página 51 da peça 62, que evidencia no documento a seguinte descrição: convênio de farmácia para funcionários descontado em folha de pagamento 9/05. O cheque tem o valor identificado pela unidade técnica, R$ 2.279,87, o que evidencia a regularidade das despesas executadas. E aí faço outras considerações. Quanto eu passo, então, essa questão das despesas menores está sanada. Quanto ao fracionamento de despesa relativa ao combustível, o responsável aduz que a ausência de formalidade não deve ensejar a irregularidade das contas desde que não comprovado dano, dolo, má-fé. Justifica que os combustíveis eram comprados no posto próximo ao Parque Estadual de Vila Velha, situado na rodovia BR-376, Ponta Grossa, Curitiba, quilômetro 515. E conforme notas fiscais juntadas à peça 16, o posto de combustível está situado na mesma rodovia, no quilômetro 517,5. Evidentemente que, a meu ver, está descaracterizada qualquer burla à licitação, na minha opinião. Utilizou-se do posto mais próximo com valores adequados, não é?
No que se refere às despesas não contempladas no plano de aplicação do contrato, no valor de R$ 21.912, esclarece que, malgrado inexistir previsão expressa no contrato, os materiais adquiridos compõem o cronograma físico-financeiro de execução. E aí justifica. Em relação aos entes da primeira via do documento fiscal, o responsável apresentou novas guias de notas fiscais e a Inspetoria de Controle Externo mostra ali as despesas que os notas fiscais são de terceira via. Bom, em que pese a apresentação de notas fiscais apenas em terceira via, houve efetiva comprovação e apresentação do documento fiscal. Senhor presidente, e assim por diante, e estou à disposição para qualquer esclarecimento, mas acatei, então, as justificativas apresentadas, diante da volumosa apresentação de documentos, comprovantes e aquelas dúvidas que havia, foram inclusive procurar notas de farmácia, etc., e eu estou acompanhando a inspetoria pela regularidade com ressalva das contas. E estou à disposição para esclarecer melhor alguns pontos, porque realmente tem aqui um voto de 18 páginas. Está em discussão? Auditor Ives, o auditor Sérgio Valadares está compondo o quórum, substituindo o auditor Tiago Barbosa, neste momento. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente o voto. Apenas eu fiquei com uma dúvida, porque consta aqui da instrução a indicação de falsificação daqueles recibos que Vossa Excelência mencionou até os subscritores. E eu, infelizmente, eu não consegui encontrar aqui a explicação, como que teria sido sanada essa hipótese de falsificação. Não sei se o relator talvez pudesse oferecer, são esses recibos que Vossa Excelência mencionou, um de R$ 1.175 e outro 7 recibos de R$ 600, que aqui há uma indicação, numa informação de que teria havido falsificação. E como a nossa linha de raciocínio está sendo pela boa-fé, apenas esse esclarecimento que eu solicitaria, se for possível. Pois não. Sobre a ausência de demonstração de despesa, a Quinta Inspetoria, em sua última análise, peça 66, apresenta o seguinte: abre aspas, nota-se que permaneceram sem justificativo o recibo assinado por terceiro, senhora Vanessa Olkowski, e recibos com indício de falsificação da assinatura, quais sejam. Então, como Vossa Excelência afirmou, um de 1.175 e, salvo engano, 6 de R$ 600. Assim, a irregularidade em face da ausência de regular comprovação, consome um montante de R$ 18.693,77. Isso é a soma da farmácia com esses recibos. Em seguida, apresentado o cheque que evidencia a seguinte descrição, convênio com a farmácia. No entanto, resta a imputação de irregularidade sobre os comprovantes de despesa consubstanciados em recibos com o seguinte teor: eu, Luiz Carlos Anderson, recebi do Serviço Social Autônomo Eco Paraná o valor de R$ 600 referente à segunda parcela do contrato de serviço entre ambas as partes. São no total 6 recibos com o mesmo valor, apresentado às páginas 218 e 223 da peça 62, em nome dos senhores Vanderlei do Prado, etc. A unidade técnica entende que há indício de fraude em face das assinaturas. No entanto, não há nos autos, perícia ou qualquer outro documento técnico que autorize a invalidar os referidos comprovantes. Nesse sentido, a 4ª Inspetoria de Controle Externo, a informação, conforme informação 60/13, manifestou-se no sentido de considerar que os esclarecimentos adicionais trazidos ao processo são plausíveis e aceitáveis, posicionando-se pela regularidade com ressalva das contas. Desse modo, entendeu afastada a irregularidade, que totalizam 3.600. Por fim, permanece a irregularidade em face do recibo firmado pela secretária do escritório de advocacia, que é a senhora Vanessa, no valor de R$ 1.175. Não houve apresentação de justificativas específicas sobre esse fato. Entretanto, considerando que o único fato remanescente é de pequena monta, 1.175, em que, em meu entendimento, não deve ensejar irregularidade, diante de toda a extensa documentação apresentada em relação a todos os demais documentos. Então, efetivamente, faltou apresentar desses. A inspetoria considerou que as justificativas apresentadas, e como não havia perícia exatamente comprovando que aqueles recibos eram falsos, entendeu que, como alguns desses serviços são no Parque de Vila Velha, e considerando o pequeno montante diante do enorme volume de recursos geridos, que isso haveria uma verossimilhança no sentido de que isso poderia ser relevado, especialmente tomando em conta os valores. Eu estou acompanhando nesse sentido, pela ressalva. Então, a suspeita teria sido infundada de falsificação, podemos assim dizer? Não, quer dizer, eu não analisei com mais detalhes isso, eram várias falhas, eu me ative mais aqueles contratos de R$ 225 mil, etc. Isso aqui, como, diante de toda aquela documentação, pareceu que poderia ser
Não mereceria, né? Poderia ter pedido investigação, perícia, etc, etc, mas achei que não valeria a pena pelo custo processual disso, pelo princípio da eficiência, e não me aprofundei nessa discussão e segui, então, a inspetoria, considerando que eram 6 recibos de R$600, tendo em vista que, inclusive, pelo que pude estudar, há inclusive indígenas que prestavam serviço no Parque de Vila Velha, então eu entendi que poderia ser esse o caso, entendeu? Uma coisa um pouco mais informal, numa atividade de turismo, né? Foi o que entendi da análise que fiz dos autos, durante um longo período, na verdade, porque o Dr. Caron esteve comigo e pediu, e apresentou suas dificuldades para recuperar documentos antigos até, e eu concedi todos os prazos, e foi juntada uma documentação enorme, e eu entendi que não havia má-fé e estou propondo a regularidade com ressalva. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. Eu agradeço também Vossa Excelência e indago se mais alguém quer fazer uso da palavra. O Tiago, não? A palavra continua livre. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima para o dia 31, no horário regimental. Levanta-se e apresenta.